Nós vamos agora para um quadro que acontece sempre todas as quintas-feiras, de muito sucesso aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, que é o quadro Fala Defensor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e vamos trazer essa informação que talvez muitas pessoas não saibam. É verdade. Nós vamos falar agora sobre o tema de como organizar minhas contas para que eu não fique super endividado neste ano. Você quer saber sobre isso? O Fala Defensor então explica para você e está no ar. Esse tema é muito importante, porque muitas pessoas talvez não saibam exatamente desse núcleo que existe lá na Defensoria Pública, e no quadro Fala Defensor nós vamos trazer para você. E quem vai conversar com a gente é a Defensora Pública do Setor de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, doutora Norma Sueli Negrão, que está aqui disponível mais uma vez para trazer informações para a gente. Doutora Sueli, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, também pelas suas informações e trazer aí, inclusive, essa informação desse núcleo da Defensoria que muitas pessoas talvez nem soubessem que existia. E agora é muito importante, porque agora vão saber que vão ter mais direitos para poder também ter aí a Defensoria à sua disposição. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Obrigado. É um grande prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Muito bem, vamos começar então com nós tivemos muitas perguntas quando nós colocamos, inclusive, esse tema, doutora Sueli, e uma das perguntas é o seguinte: o que é esse superendividamento? Algumas pessoas também falam, mas como assim? Endividamento e o superendividamento, o que seria isso, né? Eu sou obrigado a pagar mesmo não tendo condições, doutora Sueli? Olha, o superendividamento, ele é um algo a mais. Ele é mais do que a situação de estar endividado. O superendividamento, e aqui a gente já coloca, é um tema muito sensível para nós da Defensoria Pública. Ele é muito caro porque é uma situação tal que perpassa os contratos de consumo. Ele tem a ver com a própria dignidade da pessoa, da sua família, do seu bem-estar social, da sua qualidade de vida. Então, o superendividamento, ele é um grau de endividamento que as pessoas não têm mais como arcar com aquelas dívidas de consumo. Aqui a gente só fala restritamente as dívidas de consumo. Então, as pessoas elas não têm mais como arcar, ou seja, o seu salário já não faz mais frente àquelas dívidas de consumo. E o que é pior, a sua própria qualidade de vida, ela está comprometida, né? Comprometida, exatamente, porque ele nem arca, nem consegue fazer frente às dívidas que ele ao sofreu, se colocou ou foi colocado naquela situação, e ainda assim ele compromete a sua própria qualidade de vida. Nós temos a doutrina, ela traz duas situações do superendividamento. Eu tenho aquele superendividamento que chama ativo, que é aquele por questões até pessoais de não ser cauteloso, muitas vezes, com sua própria, gerenciar sua vida financeira, ele se coloca adquirindo mais coisas, mais produtos, mais serviços do que a força do seu salário. E o superendividamento passivo, que é justamente o contrário, é aquela situação em que um acidente da vida, um percalço, divórcio, perda de emprego, diminuição do seu salário, as dívidas que ele constituiu, financeiras, o seu salário também já não suporta mais. Então, eu tenho essas duas situações hoje do superendividamento. Perfeito. Agora, qual é, nesse caso, então, como é que a Defensoria, por exemplo, a Defensoria Pública atua exatamente nessa área, doutora? Olha, o que é importante dizer é que, tanto em como a outra situação, eu tenho uma pessoa de boa fé. Uma pessoa de boa fé que o Estado precisa resgatar essa pessoa, trazer essa pessoa para novamente poder ter o protagonismo da vida dela, poder gerenciar a sua vida financeira. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma legislação que ampare, que tenha instrumentos para resgatar essa pessoa, instrumento de amparo. Nós, da Defensoria, já há muito tempo, a gente tem esse núcleo, onde a gente vai trazer essas pessoas, vai tentar o máximo possível entender, fazer com que ela entenda os motivos que levaram ela a estar nesse quadro de superendividamento e tentar, dentro desse quadro, resgatar no sentido de ajudar, porque aí
é uma situação onde a gente coloca fornecedor, o agente financeiro com esse consumidor para que a gente possa trazer ele para quitar suas dívidas, porque é um plano, fazer com que um plano de pagamento para que ele possa pagar as suas dívidas, ao mesmo tempo conviver. É importante o fenômeno, dizer assim, o fenômeno de superendividamento. Nós temos, antes da pandemia, 63 milhões de endividados. Ou seja, nós estamos numa situação muito difícil agora, onde muitas pessoas perderam emprego, onde muitas pessoas tiveram seus salários diminuídos. Então, essa legislação para esse tratamento, para que ofereça instrumento, para que a gente possa, inclusive, coibir, pedir, forçar esse agente financeiro, essa legislação ela não existe, mas existe um projeto de lei na Câmara de Deputados que já há mais de 5 anos está lá tramitando e já está pronto para votação. Então, a gente precisa desse instrumento, é urgente esse instrumento, para que a gente possa dar um socorro para essas pessoas, dar um socorro no sentido de trazer ela novamente para a sociedade. Perfeito. Doutora Norma, na verdade, por exemplo, a senhora citou que, logicamente, isso tem uma visão e uma sensatez de perceber se há uma boa-fé na pessoa ou se a pessoa realmente é aquela chamada popularmente a velhaca conhecida que se aproveita disso para ganhar os seus direitos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ganha o máximo permitido pelo que a Defensoria Pública citou agora há pouco, por exemplo, mas está tão endividado que não terá como pagar um advogado tão cedo. Então, essa pessoa pode recorrer à Defensoria Pública, é isso? Isso, olha, como eu falei, o fenômeno de superendividamento, ele foge apenas do contrato de consumo, ele tem a ver com essa pessoa, o superendividado, com a própria dignidade dele. Ele já está num grau tal de penúria financeira que está comprometido muitas vezes todos os seus salários. Todo o seu salário, todo o seu rendimento. E a gente conhece o devedor de boa-fé. A gente... a regra, a lei que a gente quer, que a gente busca a aprovação, e aqui a gente faz um apelo para nossos deputados, o que a gente quer, essa lei não é para o perdão da dívida. A dívida vai persistir. Só que a gente vai fazer um plano de pagamento para que essas pessoas possam assumir as dívidas. O importante, como você falou de boa-fé, muitas vezes são vários os fatores que somados, às vezes, se potencializam e levam a pessoa a uma situação de superendividamento. A gente tem num país uma grande camada da população, e aí independe de camada mais simples, camada, às vezes, que não conhece o crédito bancário. O crédito bancário ele é cheio de nuances e muitas vezes as pessoas verdadeiramente não conhecem. E as pessoas elas estão se endividando com o chamado crédito fácil. Eu vou falar bem devagar. Quanto mais o crédito ele é fácil, mais ele é caro. E as pessoas elas vão buscar justamente o crédito mais fácil, que é o crédito do cartão de crédito, que é o crédito do cheque especial, que é aquele crédito para negativado. O preço que se paga por esse dinheiro, porque o empréstimo eu pago pelo dinheiro que eu estou tomando emprestado, juros é o preço do dinheiro, esse crédito é muito caro. Eu tenho um paralelo a isso, essa opção da pessoa que muitas vezes ela entende, digamos assim, ela por uma falta de educação financeira, ela entende que aquele crédito que ela tem aprovado, aquilo faz parte do salário. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que ganha R$1.000, ela tem R$500 no cartão de crédito. Essa pessoa entende que o que ela pode gastar é o 1.000 mais os 500. Quando chega no próximo mês, como ela gasta 1.000, ela já não tem mais os 500 e aqueles 1.000 ela vai precisar pagar o 500. Então, vira uma bola de neve, as pessoas estão se endividando, e muitas vezes, ainda que, como você falou, ela fez um crédito por inexperiência, ela fez um crédito porque às vezes as pessoas, infelizmente, nesse mundo social que a gente vive, onde se busca muita ostentação, muitas vezes a gente é levado, principalmente as pessoas mais novas, a fazer dívidas, às vezes por um produto de consumo que não era tão necessário assim. Verdade, às vezes o celular, né?
Exatamente, é uma ânsia de trocar o celular, é uma ânsia de um tênis novo, é uma ânsia por uma ostentação. E no próximo mês, eu costumo dizer que os sonhos passam, mas as dívidas ficam. E aí, Exatamente. não é isso? E no próximo mês, ela vai ter aí aquele valor, o salário cada vez menor. Todas as vezes que a gente for fazer um empréstimo, usar um crédito, a gente tem que perceber que aquele valor a gente está comprometendo lá para frente. Então, a gente tem essa falta de conhecimento de educação financeira, a gente tem como é que eu posso dizer, o fácil acesso ao crédito fácil, a gente tem o que eu chamo de ser assintoso mesmo, criminal, o assédio aos empréstimos, principalmente aos idosos. Então, eu tenho um chamado, você vai na rua, você está em casa e recebe o telefone, você não quer um empréstimo, olha, caiu, você tem esse crédito. Então, tudo isso, a pessoa faz um empréstimo sem pensar, sem saber de sua saúde financeira e compromete aí 2, 3 anos e facinho ela vai para o superendividamento, ela vai cair nesse estado de superendividamento. Muito bem. Agora, doutora Norma, por conta do nosso tempo, né, realmente é muito importante e didático o que a senhora está explicando, é fantástico isso, um tema bastante e muito importante para os nossos telespectadores. Por exemplo, o familiar, né, tinha muitas dívidas e faleceu antes de conseguir quitar todas, tá? E aí a família é obrigada a pagar tudo. Ele vai ficar com o nome sujo, a família fica com o nome sujo através dele. Como é que vai funcionar tudo isso? Ele não pode quitar essas dívidas dele. Como é que vai acontecer? A Defensoria pode ajudá-lo? Eu vou ter 2 situações aí. Eu tenho 2 espécies de dívidas. As dívidas dele, pessoais, quem vai responder é o patrimônio dele. Se ele deixou patrimônio, ele pode aí sofrer e o patrimônio dele responder. Se ele não deixou, a família não tem, não é devedora desse valor. Se a dívida for o que a gente chama da coisa, próprio terreno, por exemplo, o IPTU, a dívida é do bem, então é do imóvel também. Então, o imóvel sempre, os bens responderão por essa dívida. Então, as pessoas, aí a gente vai precisar saber que dívida é essa. Se for dívida pessoal, doutora Norma, for dívida pessoal, por exemplo, que não tenha, por exemplo, dívidas públicas que estão ligadas a um imóvel. Ele tinha, por exemplo, um empréstimo, ele fez um empréstimo e acabou, ou uma dívida de cartão de crédito, ou cheque especial, enfim, e ele acabou falecendo e a família está desesperada porque o banco está cobrando e não tem como pagar. Não, se ele não tem bens, os bens é que vão, o bem dele é que vai responder, os bens é que vão responder por essa dívida. Se ele não tiver bem nenhum, essa dívida, então, não pode ser cobrada da esposa, dos filhos? As dívidas não serão transferidas para os parentes, não serão. Muito bem. Muito obrigado, então, dona Norma. Parabéns mais uma vez aí pelas informações precisas, importantíssimas, tá, doutora Norma? Nossos telefones, nossos WhatsApps, enfim, várias pessoas querendo participar. Nós vamos trazer depois esse tema com mais detalhes, mais perguntas também para dirimir essas dúvidas, como a senhora fez com muita competência. Mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vinda. E o espaço estará sempre à sua disposição, doutora Norma. Muito obrigada. E só deixar registrar aqui o telefone, que a Defensoria atende, como eu falei, 24 horas, é o 98833-9106. Fala diretamente e a gente vê cada situação. E rapidinho, só respondendo, não sei se eu tenho tempo. Sim, vamos lá. As pessoas, você falou do teto. Sim. A gente vai verificar caso a caso, porque muitas vezes eu tenho pessoas, sim, que eu tenho... Ela tem um bom padrão financeiro, endividamento todos, independe da situação, do grau de conhecimento, daí depende até do salário. Muitas pessoas a gente vê em situação de endividamento, de superendividamento. Então, a gente vai analisar caso a caso e nas situações que caibam aí, a gente perceber que tem uma vulnerabilidade, ou seja, já o endividamento é tal que já atingiu a própria dignidade, a própria vida com qualidade, a Defensoria, sim, vai poder fazer o trabalho de ajudar e resgatar, tentar resgatar essa pessoa para o seio da sociedade. Que maravilha, excelente. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Norma, e o espaço estará sempre à disposição. O telefone da Disque Defensoria também está aqui, 1129, para quem quiser também ligar e aproveitar para pegar os defensores, que são aí os protetores dos direitos e dos momentos difíceis, os advogados da população. Muito obrigado, então, doutora. Obrigada. Um abraço grande, boa tarde.